Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, o comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 19º encontro. Vamos trabalhar Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34, a busca fundamental. Ouçamos a leitura do texto. Mateus 6, 25. Por isso, vos recomendo que não andeis angustiados pela comida e bebida, para conservar a vida, ou pela roupa para cobrir o corpo. Não vale mais a vida do que o sustento, o corpo mais do que a roupa? Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, vosso Pai do céu as sustenta. Não valeis vós mais do que elas? Quem de vós pode, à força de se preocupar, prolongar um pouco a vida? Por que vos angustiais pela roupa? Observai como crescem os lírios silvestres, sem trabalhar nem fiar. Asseguro-vos que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Pois se a erva do campo, que hoje cresce e amanhã a lançam ao forno, Deus veste assim, não vestirá melhor a vós, homens de pouca fé? Em conclusão, não vos angustieis pensando: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Tudo isso preocupa os pagãos. E vosso Pai do céu sabe que tendes necessidade de tudo isso. Buscai antes de tudo o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos darão por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com amanhã, pois o amanhã se ocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu problema. Este é o texto que nós vamos refletir. Versículo 25. Por isso vos recomendo que não andeis angustiados pela comida e bebida, para conservar a vida, ou pela roupa para cobrir o corpo. Não vale mais a vida do que o sustento, o corpo mais do que a roupa? Aquele que vive todo para Deus não se preocupará pelos cuidados da vida terrena. São supérfluos todos os cuidados, esses cuidados terrenos, diante do Pai do céu. A criatura tem duas necessidades: o alimento para poder viver e a roupa para proteger o corpo. Jesus denuncia aqui os cuidados que buscam apenas as coisas terrenas, o zelo desproporcional, a ganância doentia, onde se esquece de Deus e sua providência. A vida é mais que o alimento e o corpo é mais que a roupa. Deus nos deu o que é de mais precioso, o corpo e a vida. Como não irá cuidar do que é menos precioso? Para alguns, o sentido da vida é a busca do que é menos precioso. Pensam que a felicidade está em garantir o sustento da vida e satisfazer suas necessidades,
esquecendo que não é só de pão que vive o homem. Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai do céu as sustenta. Não valeis vós mais do que elas? Aqui Jesus reflete a primeira preocupação do ser humano, o alimento. Ele tira o exemplo da natureza, as aves do céu. Deus, que alimenta os pássaros do céu, revela a sua providência. Basta olhar a natureza e lê-la aos olhos de Deus e sua providência. Os pássaros, criaturas tão pequenas, são cuidados por Deus. Quanto mais os seres humanos, cuja vida é mais preciosa. Deus sabe daquilo que precisamos antes mesmo que o peçamos. Já havia falado Jesus no capítulo 6, versículo 8. Ele cuida de nós e ora sempre por nós. Jesus destaca aqui o viver da providência, acreditar nela, sem de forma obsessiva preocupar com alimentos, como se este fosse o mais importante da vida. Versículo 27. Quem de vós pode, à força de se preocupar, prolongar um pouco a vida? Existem animais e pássaros que constroem celeiros e fazem provisões para o futuro, é verdade. As aves tomadas aqui por Jesus não fazem provisões. O ser humano não pode prolongar a sua vida vivendo com sobriedade e se valendo dos recursos da medicina moderna. Não é isto que trata aqui, mas aquele que põe toda a sua confiança em Deus, sem ser desleixado do necessário para si mesmo e sua família. Ele irá atingir a medida da existência fixada por Deus. O ser humano deve se confirmar com os planos divinos. Viver intensamente a vida, na gratuidade, entregue a cada momento divino e colocando totalmente sua vida nas mãos de Deus. Ser capaz de não pedir vida longa nem curta, mas viver intensamente confiando e se entregando à providência divina. Versículo 28. Por que vos angustiais pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo, sem trabalhar nem fiar. Agora Jesus passa para o segundo cuidado, a roupa, o vestir. Jesus novamente se volta para a natureza. Por que se preocupar com o que vestir? Se deve fazer um olhar aos lírios do campo e observar, aprender de perto com os lírios que nascem no campo. Se deve aprender com eles, lírios, como crescem. Os lírios não trabalham nem fiam, não fazem sua roupa e são vestidos de beleza e esplendor. Versículo 29. Asseguro-vos que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Salomão é modelo de uma pessoa desconfiada e ansiosa, enquanto as flores revelam como confiar em Deus. Salomão, em sua vida, mostra como não fazê-lo. Enquanto Salomão estava preocupado com sua própria glória, não a glória de Deus, viveu numa grande ambição. Salomão adquiriu esposas, riquezas, através do seu exército, através de trabalhos forçados, de propriedades confiscadas, por meio da escravidão e impostos pesados. Ele ganhou muita riqueza, mas não confiou em Deus. Se apegou às posses materiais.
Ao contrário, as flores confiam em Deus, e Deus as veste de uma forma superior ao de Salomão. Versículo 30. Pois se a erva do campo, que hoje cresce, amanhã a lança ao fogo, Deus veste assim. Não vestirá melhor a vós desconfiados, gente de pouca fé? Se Deus trata a erva dispensável, efêmera, com tanto carinho e esplendor, os discípulos podem confiar que Deus lhes proverá. Preocupar-se é ser um homem de pouca fé, desconfiado. Deus nos dá tudo daquilo que precisamos. Aqui encontramos na história do cristianismo o exemplo de um São Francisco de Assis, um São João Bosco, entre outros, que sentiram em sua própria carne que se pode tomar, a letra, a palavra de Jesus. O Pai Eterno, que deu tantos cuidados por simples plantas, não cuidará de que usemos e tenhamos uma roupa decente, mas é preciso que tenhamos a fé, confiando na providência divina. Versículo 31. Em conclusão, não vos angustieis pensando o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. O discurso de Jesus chega a uma conclusão, a partir de tudo aquilo que foi dito. Aqueles que são mesquinhos na fé é que perguntam: o que comeremos, o que beberemos ou vestiremos? Aqueles que colocam sua própria sobrevivência somente em função de seus próprios esforços. Versículo 32. Tudo isso procuram os pagãos. E vosso Pai do céu sabe que tendes necessidade de tudo isso. Os pagãos se preocupam com o que vestir, comer e beber. De Deus eles nada sabem, por isso confiam em seus esforços. Os discípulos conhecem a Deus e sabem que o Pai conhece todas as necessidades dos seres humanos. Versículo 33. Buscai antes de tudo o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos darão por acréscimo. Jesus não diz que devamos afastar dos cuidados da vida terrena, mas nos diz o que é mais importante, o que é principal. Se deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se deve procurar em primeiro lugar a Deus antes de todas as coisas, confiando na bondade do Senhor. Buscar a Deus e sua justiça. A justiça divina que espera de nós e que devemos servi-lo. Se deve produzir em nós a perfeição do Pai, que é a perfeição do amor. A justiça de Deus nos faz aptos ao reino dos céus. Não é apenas nossas obras, mas estar plenamente conformado à vontade de Deus, pela caridade e justiça. Todo o resto, Deus dá como acréscimo, fruto da sua providência, amorosa para conosco. Versículo 34. Portanto, não vos preocupeis com amanhã, pois o amanhã se ocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu problema. Cada dia traz por si uma certa medida de desafios. Por que se deve aumentar as dificuldades pensando no que se deve fazer amanhã? Se realizamos o nosso trabalho diário, o que deve se fazer, não sobrecarregar o amanhã, e nem faremos daquilo que se deve fazer amanhã, pois o amanhã terá seus próprios desafios, que muitas vezes não caem em nossas preocupações e previsibilidade. Sei o hoje, o que devo fazer hoje. O amanhã é incerto,
e trará suas próprias responsabilidades. Preocupar-se hoje pelo amanhã é, à luz da providência divina, desnecessário. Enquanto cada dia basta o seu problema, o seu mal, a provisão generosa divina é mais do que adequada. Por isso, os discípulos devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, sem distração, pois Deus não abandona aqueles que nele confiam e se entregam totalmente a Ele, e nada lhes há de faltar. Este é o nosso comentário para o dia de hoje. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.